Hoje chama-se Algumas Noções Topológicas. Ele diz respeito aos tipos de conjuntos que vão surgir como domínios de funções contínuas. Que a topologia é uma parte da matemática que estuda, de um modo geral, a noção de função contínua. De um modo geral, significa dizer funções definidas em conjuntos bastante gerais, que não são necessariamente subconjuntos da reta, nem do plano, nem do espaço, e tomam valores também em conjuntos bastante gerais, são chamados espaços topológicos. Então, para estudar, mesmo para funções reais de uma variável, para estudar as propriedades dessa função, é preciso a gente ter claramente a ideia do domínio da função. Que propriedades tem o domínio da função? Principalmente o domínio. Então, nós vamos ver, por exemplo, que, quando chegarmos no capítulo de funções contínuas, que toda função contínua definida num conjunto que nós vamos chamar agora de conjuntos compactos, toda função contínua definida num conjunto compacto atinge o máximo e o mínimo. Quer dizer, existe um ponto do conjunto compacto no qual a função assume o maior valor e um ponto em que ele assume o menor valor. Por aí afora. Bom, então, nós vamos começar a estudar esses tipos de subconjuntos da reta. Primeiro são os conjuntos abertos. Para definir a noção de conjunto aberto, nós primeiro introduzimos o conceito de ponto interior a um conjunto. Eu tenho um conjunto X de números reais. O ar-condicionado está ligado? É? Pediu para ligar? Beleza. Devia estar ligado há muito tempo. Um conjunto, dado um conjunto aqui, e um ponto pertencente a esse conjunto, esse ponto se chama um ponto interior X quando existe um intervalo aberto que contém A e está contido em X. Então, a gente diz assim, existe um epsilon maior do que zero, tal que o intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, está contido em X. Então, pictoricamente, você tem um conjunto X, que é um subconjunto da reta. Aqui você tem um ponto A pertencente a X. Ele se chama um ponto interior quando existe um intervalo com centro nele que está inteiramente contido em X. Então, não basta que o ponto pertença ao conjunto X. É preciso que não só ele pertença, mas, digamos assim, todos os pontos que estão suficientemente próximos de A também pertençam. Ou seja, que o ponto A possui uma margem de segurança, que é epsilon. Você pode se mexer de uma distância menor do que epsilon para um lado e para o outro, sem sair do conjunto X. Então, todo ponto... Bom, eu dou o exemplo daqui a pouco. Outra definição é a seguinte, o conjunto A da reta chama-se um conjunto aberto quando todo
ponto de A é interior. Quer dizer, qualquer ponto pertencente a A é interior a A, evidentemente, fica subentendido. Então, isso aqui é um conjunto aberto. E um conjunto X contido em R, se você tem um ponto A pertencente a X, diz que X chama-se uma vizinhança de A quando existe um conjunto aberto tal que A pertence a esse conjunto aberto, que por sua vez está contido em X. Basta que exista um intervalo aberto. Vamos ver alguns exemplos. O exemplo mais simples, um ponto interior. Então, definindo o ponto interior, tem que dar um exemplo de um ponto que é interior e um ponto que não é interior. Por exemplo, se eu pegar o intervalo, digamos, 1, 2, se eu chamar esse conjunto de X, quer dizer, o intervalo que é fechado à esquerda e aberto à direita, o ponto, todo ponto, se X está compreendido entre 1 e 2, quer dizer, pertence a X, mas não é 1, então X é interior ao conjunto X. O ponto 1 não é interior a esse conjunto X. Porque esse número 1, nenhum intervalo com centro no ponto 1 pode estar contido no conjunto X. Qualquer intervalo que tenha centro no ponto 1 vai conter pontos que são números menores do que 1. De um modo geral, a gente chama de interior de um conjunto X o conjunto dos pontos da reta tais que são interiores, é a definição mais óbvia possível. Então, esse é o interior de um conjunto. Então, o interior do intervalo 0, 1, 2, que eu tinha posto ali, fechado à esquerda e aberto à direita, é o intervalo 1, 2 aberto. Qualquer intervalo aberto é um conjunto aberto. Todo intervalo aberto é um conjunto aberto. Bom, essa é a definição mais ou menos óbvia, mas ultra relevante. É a base de tudo, por isso que vem no começo, de tudo que a gente vai dizer logo mais. Tem uma propriedade que é o teorema básico a respeito de conjuntos abertos, que é o seguinte. Bom, uma observação que é imediata, o interior de um conjunto é o conjunto dos pontos que são interiores a X. O interior de X é aberto. Qualquer que seja o subconjunto X. Vai sem dizer que o conjunto vazio é aberto. Porque não há como violar a condição de ser aberto. Um conjunto que não é aberto, não há como violar no caso do conjunto vazio. Um conjunto que não é aberto, quando você diz esse conjunto não é aberto, significa que existe pelo menos um ponto dele que não é interior. Quer dizer, se você pega um conjunto X,
que é que significa dizer que o conjunto X não é aberto? Significa afirmar que existe um X pertencente a X que não é interior a X. Quer dizer, um conjunto não aberto quando ele contém pelo menos um ponto que não é interior. Por exemplo, aquele intervalo que é fechado em 1 e aberto em 2 não é aberto porque o ponto 1 não é interior. Então, o conjunto vazio tem que ser aberto, porque para ele não ser aberto teria que existir algum elemento que não fosse interior a ele. Mas o conjunto vazio não possui elementos, então o conjunto vazio é aberto. Okay? Então, bom, o teorema básico é o seguinte. Primeiro, se A1 e A2 são abertos, então a reunião A1, reunião com A2 é um aberto. A reunião de dois abertos é um aberto. Daí resulta que a reunião de 3 é um aberto, porque a reunião de 3 é a reunião de 2 mais 1. Então, termina sendo a reunião de dois abertos. Então, a reunião de 3 abertos termina sendo a reunião de 2 abertos, se admitir a primeira. Por que a reunião de 2 abertos é aberta? Porque, para provar que a reunião de 2 conjuntos abertos é aberta, eu tenho que verificar que todo ponto X pertencente à reunião de 2 abertos é interior. Se ele está na reunião, então ele está ou em A1 ou em A2. Bom, quer ele esteja em A1, quer ele esteja em A2, ele vai existir um intervalo. Esse intervalo contido, que vai estar contido em A1, por conseguinte, esse intervalo está contido em A1, está contido na reunião de A1 com A2. Então, o ponto, se está em A1, ele é interior à reunião. Mesma coisa se estiver em A2. Então, a reunião de 2 abertos é um aberto. Na verdade, a reunião se para cada lambda num certo conjunto de erros, a lambda for um conjunto aberto, então a reunião é um aberto. Porque é a mesma coisa. Se você tiver um ponto da reunião dos lambda, com todos os lambdas em L, não importa se a reunião é finita ou infinita, enumerável ou não enumerável, a reunião de abertos é sempre aberta. Porque se um ponto estiver em A, então significa que ele está em A lambda para algum lambda. Mas se ele está em A lambda é aberto, por hipótese. Então existe um intervalo com centro X contido em A lambda. Se esse intervalo está contido em A lambda, está contido na reunião, então a reunião é aberta. A segunda propriedade
é se A1 e A2 contidos em R são abertos, então a interseção de A1 com A2 é um aberto. A interseção de dois conjuntos abertos é um conjunto aberto. Porque se um ponto, quer dizer, o ponto está na interseção, então ele está em A1 e está em A2. Ele estando em A1, então existe um intervalo x menos epsilon 1, x mais epsilon 1, o intervalo I1 contido no conjunto A1. Mas ele está também em A2. Então existe outro intervalo, I2, que é x menos epsilon 2, x mais epsilon 2, está contido em A2. Desses dois, um dos dois números, epsilon 1 ou epsilon 2, são números positivos. Um dos dois números é menor do que o outro, ou pelo menos não é maior do que o outro. Então, ou o intervalo I1 está contido no intervalo I2, ou o intervalo I2 está contido no intervalo I1. Seja qual for o caso, eu tomando o menor desses intervalos, seja ele I1, seja ele I2, o menor desses intervalos está contido no maior, consequentemente está contido em ambos, está contido em A1 e está contido em A2. Então a interseção de dois intervalos, de dois conjuntos abertos, é um conjunto aberto. Daí resulta que se A1 e A2, e A3, etc., a N for um número finito de conjuntos abertos, a interseção é um conjunto aberto. É a mesma coisa, porque dado um número finito de intervalos com centro em X, vai ter um deles que tem um raio, digamos, um comprimento menor do que todos os outros. Então, esse está contido em todos os outros. O que não é verdade é que a interseção não é verdade sempre, pode ser verdade em alguns casos. Vou usar um termo, uma linguagem. Roubaram aquele apagador que eu gosto. Um apagador feinho, mas funciona. Esse aqui é bonitinho, mas não resolve. A interseção infinita de conjuntos abertos pode não ser um conjunto aberto. Uma família infinita significa que você tem, para cada lambda num conjunto infinito L, você tem um conjunto A lambda que você supõe que é aberto. Então, a interseção dos A lambdas é simplesmente o conjunto de todos os números que pertencem simultaneamente a todos os A lambdas. E um exemplo muito simples disso é você pega o intervalo 0,1 sobre n, você chama de IN esse intervalo. É aberto. Então aí você tem uma família infinita de conjuntos abertos. Para todo n, tem uma família infinita, para todo n natural.
a interseção, desculpe, vou botar menos 1 sobre n, esse é outro exemplo. Aquela interseção que eu pus ali, quero que dá, seria interseção de todos os conjuntos, de todos os intervalos 0, 1 sobre n, a interseção o que é isso? Vazio. Porque um ponto estaria na interseção se estivesse em todos esses intervalos. Se ele tivesse se ele está nesse intervalo aqui, é porque ele é um número positivo menor do que 1 sobre n. Se ele está em todos, significa que ele é um número positivo menor do que todos os 1 sobre n. Isso não existe. Então é vazio. Essa é a interseção de uma família infinita de abertos, que por acaso é aberto. Mas se eu pegar, em vez de 1 sobre n, 0, 1 sobre n, eu pegar menos 1 sobre n até 1 sobre n, a interseção de todos esses intervalos, o que que dá? Espera aí. Desculpa. Todos os intervalos, menos 1 sobre n até 1 sobre n. O que é? É o conjunto reduzido ao número 0, ao 0. Pode dizer 0 mesmo. Eu não vou insistir que é o conjunto cujo único elemento é o número 0. Ele diz 0, pronto, está acabado. Mas sabendo o que está falando, né? E que não é um conjunto aberto. Um conjunto, para ser aberto, ou ele é vazio, ou ele contém intervalos. Tem que conter intervalos. Um conjunto aberto que não é vazio, por exemplo, ele é não enumerável, porque ele contém intervalos. Todo ponto é interior, se ele não é vazio, ele tem pelo menos um ponto interior. Se tem um ponto interior, significa que tem um intervalo contido nele. Então, ele é um não enumerável. Então, a interseção de uma família infinita de conjuntos abertos pode não ser um aberto, como é o caso aqui. O conjunto reduzido ao único elemento 0 não é aberto. Muito bem. Aí, outro conceito fundamental, existem várias coisas que a gente pode dizer sobre conjuntos abertos, uma das quais não está dita aí no livro, porque só tem uma página e meia, e menos de uma página e meia sobre conjuntos abertos. Uma delas é o seguinte: um subconjunto aberto da reta, ele é uma reunião de intervalos abertos disjuntos, porque você pega um ponto desse conjunto, ele está contido em algum intervalo aberto. Você tem um conjunto A, por hipótese, é aberto. Pega um ponto de A. Então, existe algum intervalo, índice x, aberto, contendo x, digamos que x seja o ponto médio, contido em A. Aí, se eu fixar o x e olhar para todos os intervalos abertos que contêm x e está contido em A, a reunião de todos esses intervalos abertos vai dar um intervalo aberto ainda. É claro que vai dar um conjunto aberto, mas vai dar pelo teorema, mas vai dar um intervalo aberto, a gente vê facilmente. Então, cada ponto está contido num intervalo aberto maximal. Maximal, essa palavra não existe em português. Máximo. Intervalo aberto máximo. Existe em inglês, mas não em português. Então, cada ponto está contido no intervalo aberto máximo. Esses intervalos abertos máximos são 2 a 2 disjuntos, porque se tivesse um ponto em comum entre dois intervalos abertos máximos, a reunião desses dois intervalos seria ainda um intervalo, então não seria máximo contido em A. Então, todo conjunto aberto na verdade, não está dito aí, mas ele é uma reunião de intervalos abertos 2 a 2 disjuntos. Mais ainda,
essa reunião é uma reunião enumerável. Quer dizer, você não pode ter uma família de intervalos, uma coleção de intervalos, ou de conjuntos abertos, 2 a 2 disjuntos, contidos na reta, que não seja uma reunião enumerável. Não pode ser mais do que enumerável. Por quê? Porque, sendo intervalos abertos, cada um deles contém pelo menos um número racional. Os números racionais, veja bem, voltamos. Eu tenho uma coleção de intervalos abertos, 2 a 2 disjuntos, quer dizer, eles não têm parte em comum. Eu digo, essa coleção não pode ser mais do que enumerável, não pode ser não enumerável. Por quê? Porque se eu tomar em cada um desses intervalos um número, escolher para cada um deles um número racional contido nele, eu vou ter uma coleção de números racionais que tem a mesma quantidade, tem o mesmo número de elementos que a coleção que eu tinha antigamente dos intervalos. Porque eu tomei em cada intervalo um número racional. Se essa minha coleção fosse não enumerável, o conjunto dos números racionais seria não enumerável também. Então, como isso não pode acontecer, resumindo, para complicar a coisa, resumindo, todo conjunto aberto da reta é uma reunião enumerável de intervalos abertos 2 a 2 disjuntos. Isso não está dito aqui, mas eu estou dizendo. Não está escrito, mas eu estou dizendo. Bom, agora vamos definir conjuntos fechados. Não, não é. Conjunto fechado não é aquele que não é aberto, né? Quando a gente vai ensinar isso a primeira vez, todo mundo pensa assim, vocês são isso, vocês sabem disso, né? Conjunto fechado é aquele que não é aberto. Não é verdade. Tem conjuntos que não são fechados nem abertos. Eu costumo dizer, tem as portas abertas e portas fechadas, mas tem umas portas que não estão nem abertas nem fechadas. Então, entreabertas ou encostadas, mas não está fechada, mas também não está aberta. O que é um conjunto fechado? O conjunto fechado é o seguinte, a gente, para definir conjunto aberto, foi necessário ter a noção de ponto interior. Agora, para definir a noção de conjunto fechado, tem a noção de ponto aderente. Seja X um subconjunto da reta. Um ponto X da reta disse aderente a X quando X é limite de uma sequência de pontos do conjunto X. Aderente a um conjunto significa limite de uma sequência de elementos daquele conjunto. Em particular, se X pertence ao conjunto, então X é o caso mais trivial, é aderente ao conjunto, porque eu tomo uma sequência de pontos todos iguais a X, converge para X. Então, X. Então, chama-se fecho de um conjunto é um conjunto representado por X barra de todos os pontos da reta que são aderentes a X. Quer dizer, todo ponto do conjunto X é aderente a esse conjunto, mas nem todo ponto aderente pertence ao conjunto. Por exemplo, se você pega o intervalo aberto AB, A
se chama de X, o intervalo AB, então A é aderente a X e B também é aderente a X, ou seja, que A pertence ao feixe de X e B pertence ao feixe de X, mas não pertence a X. Por quê? Porque A é limite de uma sequência de pontos da forma A mais 1 sobre N. Se você tomar um N maior do que N maior do que 1 sobre B menos A, então A mais 1 sobre N pertence ao intervalo. Desde que eu tome N maior do que 1 sobre B menos A, 1 sobre N menor do que B menos A mais 1 sobre N pertence ao intervalo, e essa sequência converge para o ponto A. Então, A é um limite de uma sequência de pontos que pertencem ao conjunto X. Analogamente, o B é limite de uma sequência de pontos pertencentes ao conjunto X, de modo que A e B são pontos aderentes a X, ou seja, pertencem ao conjunto X. Então, a gente definiu ponto aderente a um conjunto e fecho de um conjunto. O fecho de um conjunto é formado por todos os pontos aderentes a X. Vamos ver mais um exemplo. O fecho do conjunto dos números reais, do conjunto dos números racionais é o conjunto dos números reais. Está claro isso? Quer dizer, todo número real é limite de uma sequência de números racionais. Isso porque todo intervalo de números reais contém números racionais e números irracionais. Então, qualquer número... Se você pegar um número racional, é claro que ele é limite de uma sequência formada por termos iguais a ele próprio. Se você pegar um número irracional, você pega um número irracional x, você pega qualquer intervalo x menos 1 sobre n, x mais 1 sobre n, dentro desse intervalo tem sempre um número racional Rn. Porque todo intervalo não degenerado contém pontos racionais e números irracionais. Então, todo número, seja ele racional ou irracional, é um limite, é limite de uma sequência de números racionais, ok? Por conseguinte, o fecho do conjunto dos números racionais é o conjunto de todos os números reais. Muito bem, um conjunto se chama fechado quando ele é igual ao seu fecho. Ou seja, quando ele contém todos os pontos que lhes são aderentes. Posso escrever ali na ponta? Posso escrever ali? Pode, obrigado. Então, conjunto fechado quando ele é igual ao seu fecho, ou seja, quando contém todos os pontos aderentes. O exemplo mais natural de conjunto fechado é o conjunto formado por um número só. Então, ele é fechado porque ele é o único valor num ponto que é aderente a ele mesmo. Ou um número finito. O intervalo fechado, AB, é um conjunto fechado. O intervalo fechado, A mais infinito,
ou menos infinito B também são conjuntos fechados, porque, por exemplo, se você tiver um ponto aderente ao intervalo AB fechado, por exemplo, se eu tiver um X pertencente ao fecho, significa que o X vai ser limite de Xn. E esse Xn está no intervalo, portanto é compreendido entre A e B. Então o limite tem que estar compreendido entre A e B, o X tem que estar compreendido entre A e B. Compreendido no sentido amplo, quer dizer, menor do que ou igual a. Então o intervalo fechado é um conjunto fechado. Então esse aqui é um conjunto fechado. Então, essas são as definições básicas. Tem um livro de análise, que aliás, muito bom livro, é o livro do Walter Rudin, foi até traduzido para o português, Princípios de Análise Matemática, em que ele tem um capítulo sobre noções topológicas, no qual, numa única página, ele dá todas as definições, aberto, fechado, vizinhança, conexo, desconexo, sei lá, etc. Tudo está lá, numa página só. Tudo assim. Porque é uma série de noções que a gente tem que aprender, e quanto mais rápido aprender, melhor. Vamos ver um teoreminha aqui. Senhor, fala mais alto. Se ouviu o professor, eu ouvi muito bem, o resto eu não ouvi. Eu disse. O livro do Walter Rudin chama-se Princípios de Análise Matemática. É um dos 200 livros de análise matemática muito bons que existem no mundo. Quase todo livro de análise matemática é bom, menos esse aqui. O resto é... Olha, vocês riram porque vocês estavam pensando que eu estava sendo modesto. Mas acontece o seguinte, que a negação de bom não é ruim, não. A negação de bom significa não é bom, então é ótimo, é excelente, é extraordinário. Tá? Bom, ruim é o contrário de bom, não é negação. Espera aí, deixa eu terminar de bater aí que eu ouço. Não. Menos não. Não. Vamos falar aqui sobre isso, mas não tem esse menos, não. A definição que está é essa aí. Não tem que menos, nada de menos. Ele falou o seguinte, um ponto é aderente quando ele é limite... Não foi assim que você disse, não, mas eu vou traduzir nessa língua porque eu vou falar nisso agora. É limite de uma sequência de pontos todos diferentes de x. Isso aí é outra coisa. Isso aí chama-se ponto de acumulação. É outra coisa, não é ponto aderente. Ponto aderente é o seguinte, o teorema diz o seguinte, vou chamar de A, que é aderente a A. Aderente a X, se e somente se toda vizinhança de A contém ponto de X.
ponto X pode ser o próprio A. Não está excluído, não. Daí resulta, em particular, que A, todo A pertencente a X é aderente a X. Então, o que é uma vizinhança de X? Eu já defini, mas talvez vocês não tenham prestado atenção. Vizinhança de A. Uma vizinhança de A é um conjunto que contém um intervalo que contém A. Por que isso é outra definição diferente? Porque eu não quero me restringir. Eu poderia dizer uma vizinhança de A é simplesmente um intervalo que contém A no seu interior. Quer dizer, um intervalo aberto contendo A. Mas isso aí não é muito bom. Na prática, a gente deve mexer com outras coisas que são maiores. Tudo que contém uma vizinhança é ainda uma vizinhança. Na linguagem comum não é verdade. Né? Por exemplo, o Jardim Botânico é uma vizinhança do ímpar. O Rio de Janeiro é uma vizinhança do ímpar também. Mas aí já fica esquisito. Né? Mas em matemática é isso. Tudo que contém uma vizinhança é uma vizinhança. Basta que contenha todos os pontos que estão suficientemente próximos de A. Ok? Uma vizinhança significa um conjunto que contém um aberto que contém A. Se for um aberto contendo A, aí a gente diz uma vizinhança aberta. Bom, olha para essa afirmação, na verdade são duas afirmações. É se e somente se. Quer dizer, se aderente a X, isso aí é a definição. As definições são recursos que se usam na linguagem, em particular na matemática, para substituir um grupo de palavras por uma palavra ou então por um grupo menor de palavras, para ficar mais fácil a linguagem, a comunicação. Em vez de dizer um ponto aderente a X, eu digo um ponto pertencente ao feixe de X, escrevo A pertencente ao feixe X. Quer dizer exatamente a mesma coisa. O que quer dizer também que A é limite de uma sequência de pontos pertencentes a X. Todas essas coisas iniciais, esses fatos iniciais de conceitos topológicos, eles se resumem a exprimir a mesma ideia com palavras diferentes, com expressões diferentes, símbolos diferentes, mas querendo dizer a mesma coisa. E aprendê-las significa acostumar-se a traduzir essas coisas. Um ponto aderente a X é a mesma coisa que um ponto do feixe. O que é a mesma coisa, vou provar isso, seja A pertencente a X. Então isso significa que A é limite de Xn quando N pertence a X. Aí toda vizinhança de X, aí estou perguntando, agora seja V uma vizinhança, toda vizinhança de A, desculpa, de A. Significa que V contém um intervalo da forma A menos epsilon mais epsilon. O que contém A é claro, porque esse A é o ponto médio desse intervalo. Então, por definição de limite, se eu tenho esse intervalo contendo A, então existe um N0, tal que N maior do que N0, implica que o Xn pertence a esse intervalo. Então, isso significa que qualquer vizinhança de A contém, porque isso aqui está contido em V. Então, qualquer vizinhança de A contém um ponto eu esqueci de escrever aqui, né? Xn pertencente a X. Então, se o ponto A é aderente, significa que qualquer vizinhança dele contém pontos do conjunto, porque qualquer vizinhança, ele é limite de uma sequência de pontos do conjunto, qualquer vizinhança dele contém os pontos dessa sequência, todos eles que têm um índice suficientemente grande. E vale a recíproca. A recíproca é a seguinte: se toda vizinhança de A contém pontos de X,
então A é aderente a X. Por quê? Se toda vizinhança de A contém elementos do conjunto X, então A é aderente a X. O que quer dizer isso? Quer dizer, se toda vizinhança do ponto A contém pontos de X, então A é limite de uma sequência de X. Porque se toda vizinhança contém um ponto, então eu vou escolher algumas vizinhanças. Vou pegar as vizinhanças que são simplesmente os intervalos da forma A menos 1 sobre N, A mais 1 sobre N. Qualquer um desses pontos, desses intervalos, é uma vizinhança de A. Logo, contém algum ponto de X. Eu escolho entre os pontos de X que estão aqui, escolho um, chamo de Xn. Para cada N existe um Xn pertencente a X que está dentro desse intervalo. Então, A é limite dessa sequência. Então, A é limite de Xn. Então, um ponto é, portanto, A é aderente a X. Então, um ponto é aderente a X se somente se toda a vizinhança desse ponto contém elementos de X. Repito, todas essas coisas que nós vamos dizer, quase todas, pelo menos o comecinho aqui, consiste em aprender a dizer, a expressar a mesma ideia com palavras diferentes, de formas equivalentes. Ok? Um corolário aqui. O fecho de qualquer conjunto é um conjunto fechado. Aí já é um pouquinho, vai um passinho além de traduzir a mesma ideia em palavras diferentes. Diga. Hein? Ah, apareceu agora, né? Por que vocês não notaram? Tanta gente, ninguém viu isso. Porque eu estava de costas, né? A maior parte do tempo. Isso prova que isso é um defeito grande do professor. Ficar de costas para a turma e de frente para o quadro. Obrigado a vocês. Bom, corolário que se eu pegar qualquer conjunto e considerar o fecho do conjunto contém o conjunto. Pode ser que seja igual a ele, mas contém, certamente. Todo conjunto está contido no seu fecho. Quando é igual, então é um conjunto de sistema fechado. Então isso significa que o fecho do conjunto, fecho de qualquer conjunto, é fechado. Significa que se eu pego um conjunto e tomo o seu fecho, por exemplo, eu pego o conjunto dos números racionais compreendidos entre 0 e 1. O fecho é o conjunto de todos os números compreendidos entre 0 e 1, inclusive o 0 e 1, racionais e irracionais. Agora, se eu pegar esse conjunto e considerar o fecho dele outra vez, não vai adiantar nada. Ficou, parou. Quando a gente passa de um conjunto para o seu fecho, ele pode aumentar, mas se eu tomar o fecho do fecho, não vai aumentar. Isso é um corolário dessa observação aqui, que o ponto é aderente se somente se... Então é claro que o fecho de qualquer conjunto está contido no conjunto, então o fecho de qualquer conjunto contém o conjunto, então vale isso. Isso aí é óbvio. Agora eu quero provar que isso está... que vale a inclusão inversa. Para isso, a gente tem que pegar um ponto X, que seja aderente a X.
Então, se esse ponto é aderente à aderência de x, que é fecho de x, significa o quê? Isso, em particular, implica que toda vizinhança de x contém, de acordo com o que nós vimos aqui, pontos do fecho de x. Então eu tenho x, é uma pena a gente não está no plano, está na reta, as figuras ficam mais difíceis de enxergar. Senão eu fazia uma figurinha aqui, eu faria assim, você tem um x, pega uma vizinhança, tem pontos de x maiores, mas você pega um ponto de x maiúsculo, isso aqui também é uma vizinhança dele, então contém pontos de x. Bom, mas vamos lá. Só tem uma dimensão, acabou. Toda vizinhança de x contém pontos do x barra. Mas essa, se você, então, seja V uma vizinhança de x. Existe um x barra, pertence ao x barra, contido em V. Tá certo? É isso que estou apenas repetindo o que está dito aqui. Toda vizinhança contém de x, então qualquer vizinhança contém um ponto que está em x barra. Então, mas esse V é uma vizinhança de x. É uma vizinhança de x. Eu acabei de dizer lá em cima que é uma vizinhança. Logo, então, em vez de dizer mais de uma vizinhança de x, eu vou dizer assim, como V é vizinhança de x, existe de x barra, desculpe. Como é uma vizinhança de x barra, e x barra pertence ao fecho de x, então existe um ponto y pertencente a x, tal, que está em V. Assim, toda vizinhança de x contém algum y, toda vizinhança V de x contém algum y pertencente a x. Ou seja, x pertence a x barra. Ok? Pelo silêncio sepulcral que eu estou escutando, eu acho que não fui bastante convincente. Vou repetir. Veja bem. O que eu quero provar é isso aqui. Isso aqui é uma igualdade entre dois conjuntos. Uma igualdade entre dois conjuntos significa duas inclusões. A está contido em B e B está contido em A. Essa parte aqui, essa inclusão aqui é óbvia. Então, resta mostrar isso. Que esse conjunto aqui está contido nesse. Então, eu pego um ponto nesse e vou mostrar que esse ponto que eu supus aqui, que ele está, a minha conclusão é que ele está no outro conjunto. Tem que partir de uma série de raciocínios até chegar à conclusão de que esse ponto que eu peguei aqui em x2 barra está contido em x barra. Muito bem. Se x está em x2 barra, significa que se x está em x2 barra, significa que qualquer vizinhança de x2 barra contém ponto de x barra. Pelo teorema aqui. Se x pertence a x2 barra, então qualquer vizinhança de x contém algum ponto x barra pertencente ao conjunto x barra. Agora, essa vizinhança,
que é a vizinhança de x barra, que é vizinhança de x, ela também é vizinhança de x barra. Tá? Então, sendo vizinhança de x barra, então existe um y em V, em x, que está nessa vizinhança e que está no conjunto x. Então, toda vizinhança V de x contém algum y pertencente a x. Ou seja, x pertence a x barra. Quer dizer, toda vizinhança de x contém algum y pertencente a x. Toda vizinhança de x contém algum y pertencente a x maiúsculo, então x é um ponto aderente a x maiúsculo. Então, isso quer dizer que o conjunto fechado, o fecho de qualquer conjunto é um conjunto fechado. Diga. Hein? Culpar? Ocupar a definição? V igual a x barra? Não. X barra pode não conter nenhum aberto. Vizinhança de um conjunto, uma vizinhança de um ponto é um conjunto que contém um intervalo contendo um ponto. E x barra pode não conter nenhum intervalo. Você tem que se ater à definição. Uma vizinhança significa um conjunto que contém um aberto contendo um ponto. X barra não contém necessariamente. Você pega x como sendo um conjunto formado por um elemento só, por exemplo. X barra é o próprio x. Vamos ver à frente. Diga. Fale alto. Cadê você? Quem garante o quê? O V também vai ser vizinhança do x barra. É. Não, tem que conter um aberto contendo x. Mas então, sim, eu posso tomar uma vizinhança aberta. Tá bom. É verdade. A ragione. Eu vivo assistindo essa novela da... É que eu tenho uma sogra italiana e uma mulher que é filha de pai e mãe italiano. E meu avô era italiano. Tem razão. Se vê eu tomar uma vizinhança aberta, aí garante. Muito bem. Aí ela é a vizinhança de qualquer um dos seus pontos. Muito bem, continuo fazendo boas observações. Sempre que puder. Bom, o que mais? Sim, tem as coisas seguintes. A reunião de dois conjuntos fechados é um conjunto fechado. Não, antes disso vamos fazer um negócio mais simples. Assim. F contido em R é fechado se somente se R menos F é aberto. Então, os fechados não são aqueles que não são abertos. Os fechados são aqueles conjuntos cujo complementar é aberto. Se F é fechado, R menos F é aberto pelo seguinte: se você pegar um ponto A, seja F fechado. Para provar que R menos F é aberto, eu pego um ponto de R menos R e quero provar que esse ponto é um ponto interior. Então A não pertence ao conjunto fechado F. Se ele não pertence ao conjunto fechado F, significa que ele não é aderente a F. Porque o conjunto fechado é formado por todos os pontos aderentes. Se um ponto não está em F, não é aderente, porque F é fechado. Se ele não é aderente, então existe uma vizinhança dele que não contém pontos de F.
Se essa vizinhança não contém pontos de F, essa vizinhança está contida no complementar de F. Ou seja, essa vizinhança está contida em R menos F. Ok? Se A pertence a R menos F, então A não é aderente a F. Logo, existe uma vizinhança de A, a vizinhança V do conjunto A, desprovida de pontos de F, ou seja, V está contido em R menos F. Mas R menos F é o conjunto que eu quero provar que é aberto. Então, significa que todo ponto do conjunto desse R menos F tem uma vizinhança contida em R menos F. Logo, R menos F é aberto. Okay? Complementar de um fechado é aberto. A recíproca se prova do mesmo jeito. Se R menos F é aberto, então F é fechado, porque se eu pegar um ponto de F, como é que é? Por quê? O que é um conjunto fechado? Um conjunto fechado é aquele que é igual à sua aderência. Então, significa que se um ponto está nele, se um ponto A pertence a R menos F, significa que A não pertence a F, significa que existe uma vizinhança de A sem pontos de F. Ou seja, uma vizinhança V de A, essa vizinhança está contida em R menos F. Isso aí eu já prevei, peraí. Agora eu estou confuso. R menos F é fechado, então se R menos F é fechado, eu quero provar que A é aberto. Que F é... Não. R menos F é aberto. Se R menos F é aberto... bom. Desculpe, estou pensando no final. Eu tenho pensado que dar esse capítulo todo numa aula, estou vendo que não vai dar. Bom, suponho, a hipótese agora é a seguinte. Hipótese, para não confundir. Seja R menos F aberto. Ok? A hipótese é essa. Hipótese, então, tem que botar F. Ou seja, a hipótese é que R menos F é aberto. E quero provar que F é fechado. Para provar que F é fechado, basta provar que se eu pegar um ponto que toda a vizinhança dele contém pontos de F, esse ponto está em F. Esse ponto é aderente a F, ele está em F. Mas se toda a vizinhança está em F, significa que esse ponto não está em Rn menos F. Porque se esse ponto estivesse em Rn menos F, provar que seja A tal que toda vizinhança de A contém pontos de F. Ok? Ou seja, há um ponto aderente a F. Quero provar que ele está em F. Bom, se toda vizinhança que tem pertence a F, então A pertence a
Toda vizinhança... pertence a F. Ok, pronto. Então A pertence a F. Por quê? Porque se não pertencesse a F, existia uma vizinhança dele. Você tem um conjunto que é fechado, agora eu vou desenhar ele aqui. Se o ponto não está aqui, existe uma vizinhança dele que não tem pontos dele. Ok? Então ele pertence necessariamente a F. Logo, F é fechado. Então F pertence a F porque do contrário, agora eu vou escrever com mais detalhe. Como R menos F é aberto, existiria... Não dá para escrever ali. Eu quero provar que F é fechado. Então eu vou provar que todo ponto aderente a F está em F. A aderente a F. Se A pertencentes a R menos F, haveria A não pode pertencer a R menos F, porque R menos F, por hipótese, é aberto. Então, se fosse A pertencer a R menos F, então A teria uma vizinhança toda contida em R menos F, quer dizer, uma vizinhança sem pontos de F. Ou seja, esse ponto não seria aderente a F. Muito bem. Bom. Agora está absolutamente certo, agora não sei se vocês entenderam, mas de qualquer modo aqui no livro está provado com toda clareza. Então agora o fato de que a reunião de dois fechados é fechado e uma interseção qualquer de conjuntos fechados é fechado, isso é um fato que resulta diretamente da circunstância de que todo o conjunto é fechado se somente se o seu complementar é aberto. A reunião de dois conjuntos fechados é um conjunto fechado. Demonstração. F1, F2 fechado significa que R menos F1 e R menos F2 são abertos. Isso? Como R menos 1 e R menos F2 são abertos, a reunião, a interseção é aberta. A interseção de dois abertos é aberta. Mas a interseção dos complementares é o complementar da reunião. Isso significa que F1
reunido com F2 é fechado. Ok. Então, a reunião de 2 fechados é fechada, a reunião de 3 fechados é fechada, etc. Mas a reunião de um número infinito de fechados pode não ser fechada. Porque se é uma reunião qualquer de fechados fosse fechada, todo conjunto era fechado. Porque todo conjunto é a reunião dos seus pontos. Como existem conjuntos que não são fechados, existem reuniões de conjuntos fechados que não são fechados, que os pontos são conjuntos fechados. Todo conjunto é a reunião de seus pontos. Seus pontos são conjuntos fechados. Então, não é verdade que a reunião infinita de fechados seja fechada sempre. Pode ser fechada, claro. Existem conjuntos fechados. E agora, se cada F lambda, onde lambda varia em L, é fechada, então a interseção de uma família qualquer é fechada. É porque cada F lambda é fechado, então se o complementar é aberto, a reunião dos complementares é aberta e o complementar da reunião é a reunião dos... A interseção dos complementares é o complementar da reunião. Então, isso aí é a mesma coisa, sai diretamente do fato de que a reunião de abertos é aberta. Então, isso aqui... Agora, as coisas começam a ficar mais interessantes. Essa parte inicial é meio de aprender a linguagem, basicamente. Agora nós vamos começar a raciocinar mais um pouco matematicamente. Vamos definir um conceito relevante, que é o conceito de cisão de um conjunto. A cisão de um conjunto é a expressão desse conjunto como reunião de 2 subconjuntos com a seguinte propriedade. Isso aqui chama-se uma cisão de X quando vale isso aí. O que é que significa isso aí? Significa que nenhum ponto de B é aderente a A e nenhum ponto de A é aderente a B. Só isso. Quer dizer, nenhum ponto de um desses conjuntos é aderente ao outro conjunto. E se você tem, por exemplo, pega 2 intervalos. Abertos, disjuntos, então, se você chama de X isso aqui, então a reunião de A com B é uma cisão de X. Porque é claro que o fecho de A, no máximo, contém esse ponto aqui. Não contém B. Não contém ponto nenhum de B. E o fecho de B, no máximo, contém esse ponto aqui. Então, não contém nenhum ponto de A. Ok? Você podia ter uma cisão, assim, o intervalo 0, 1, e o próprio intervalo 1, 2. Isso é uma cisão.
Isso é uma cisão porque o fecho do intervalo aberto 0,1 contém no máximo... Contém no máximo, não é. O fecho do intervalo aberto 0,1 é o intervalo fechado 0,1. E o fecho do intervalo aberto 1,2 é o intervalo fechado 1,2. E é claro que o intervalo fechado 0,1 não contém nenhum ponto do intervalo aberto 1,2. Porque o 1 não está no intervalo aberto 1,2. Então, isso aí é uma cisão. Okay? Se você escrever, por exemplo, a reta menos o zero é igual ao intervalo menos infinito 0 reunido com o intervalo 0 mais infinito. Isso é uma cisão. Já se você escrever, por exemplo, o intervalo 1, 2, como sendo a reunião do intervalo 1, 3, por exemplo, 1, 2, reunido com 2, 3, isso aqui não é uma cisão. Porque, embora os dois sejam disjuntos, é claro, quando você tem uma cisão, os dois conjuntos A e B são disjuntos, mas eles são mais do que disjuntos. Nenhum deles contém um ponto qualquer que seja aderente ao outro. Isso aqui não é a cisão, porque 2 é aderente. Esse aqui é A, o ponto 2 pertence ao A e é aderente ao conjunto B. A, interseção B, é o 2. Então não é uma cisão. Ok? Muito bem. Uma cisão se chama trivial uma cisão trivial é uma cisão de um conjunto qualquer com um conjunto, é uma reunião do conjunto qualquer com um conjunto vazio. Então isso é uma cisão trivial. Então agora tem um teoreminha aí que é um teorema que vai se tornar útil no futuro. No momento todos esses teoremas que nós vamos ver aqui nos deixam com a sensação de insegurança no seguinte sentido: para que é que eu vou usar isso? Para que serve isso? Você só vai saber mais tarde, é aquela história. Professor, para que serve isso? Você só vai saber mais tarde. Então o teorema é o seguinte: o intervalo da reta só admite a cisão trivial. Significa o seguinte: se você tem um intervalo I, seja ele aberto, fechado, limitado ou ilimitado, você não pode escrever o intervalo como reunião de dois conjuntos tais que nenhum desses conjuntos contém pontos aderentes ao outro. Então, o intervalo da reta só admite uma cisão trivial. Mais tarde, não, isso está dizendo que todo intervalo da reta é conexo, que mais tarde significa, no curso de análise no RN, quando a gente for estudar a topologia do subconjunto do plano, do espaço a 3 dimensões, ou mais do espaço a n dimensões, existe a noção de conjunto conexo. Um conjunto conexo é aquele que não pode ser escrito como reunião de dois conjuntos, não pode admitir cisão não trivial, não pode separar ele em dois pedaços. A primeira pessoa que chamou a atenção para essa noção de conjunto conexo, nesse sentido, foi um matemático francês chamado Camille Jordan, que chamava conjuntos de um só pedaço. E depois, um matemático americano, Veblen, definiu o conceito de conjunto conexo em geral, que é o que se usa até hoje. O intervalo da reta só admite a decisão trivial. Esse fato, que é um fato enunciado em termos negativos, ele tem uma interpretação positiva. Quer dizer o seguinte: se você
escrever um intervalo como reunião, de dois conjuntos disjuntos, um deles existe um ponto de um deles que é aderente ao outro, existe um ponto de um deles que é aderente ao outro. Então você tem existência de pontos que você pode utilizar isso em certas demonstrações. Bom, o intervalo só admite. Então, suponha que você tenha um intervalo e você tenha uma decomposição desse intervalo que não seja trivial. Quer dizer, existia um certo A pertencente a A e um B pertencente a B. Eu posso sempre supor que o A é menor do que B, porque é só botar o nome, um dos dois é menor do que o outro. Então, A Então, suponha que eu escrevo o intervalo, decomponho o intervalo como reunião de duas partes, A e B, disjuntas e não vazias. Então, afirmo o seguinte, que isso aqui, algum desses conjuntos contém um ponto aderente ao outro. Então, isso não é uma cisão. A demonstração é muito bonitinha. Eu tomo um A pertencente a A e um B pertencente a B. Como vamos supor que a cisão, que a ação da decomposição não é trivial. Se fosse uma cisão, seria uma cisão não trivial. Então, não é uma cisão. Então, eu olho para o intervalo AB. O intervalo fechado AB está contido em I. Claro, porque esse I é um intervalo, tem um A pertence a I, o B pertence a I, o intervalo AB está contido em I. Aí o que eu faço? Eu pego o intervalo AB e divido exatamente ao meio. Aqui não está muito exato, não, mas divido ao meio. Quer dizer, eu pego o ponto médio, C. Então, esse intervalo AB, estando contido em I, o C pertence a I. Então, o C pertence a A ou C pertence a B, porque I é a reunião de A com B. Então, eu tomo o intervalo AC, eu tomo o intervalo AC ou o intervalo CB, conforme o C pertence a A ou o C pertence a B. Se o C pertence a A, por exemplo, então eu tomo o intervalo CB. Se o C pertence a B, eu tomo o intervalo AC. Então, não, é o contrário. É o contrário. Se C pertence ao A pertence ao A, se C pertence a B, eu tomo o intervalo AC. Se C pertence a A, eu tomo o intervalo CB. O que é que eu tenho aqui? O que é que eu quero dizer com isso? Por favor, prestem atenção. Isso aí significa que eu vou ter dois intervalos, AC e CB, cujos extremos, cada um deles, ou um ou outro, ambos, aliás, tem extremos em conjuntos distintos. Aqui o C está em A e o B está em B. E aqui o C está em B eu estava certo antes. Eu quero formar dois intervalos de tal modo que eles tenham extremidades pertencentes a conjuntos distintos, ou A ou a B. Se o C pertencente a A,
eu tomo o intervalo CB. Então, esse é um intervalo que tem uma extremidade em A e outra extremidade em B. Se o C pertencer a B, eu perco o intervalo AC. São intervalos com extremidades em diferentes conjuntos A ou B, ok? Então, A pertence ao conjunto A e B pertence ao conjunto B. Eu pego um intervalo, pego o ponto C, que é o ponto médio. Ou C está em A ou C está em B, porque C está em I. Se C estiver em A, eu pego o intervalo CB. Esse aí vai ser um intervalo que vai ter uma extremidade em A e outra extremidade em B. Se o C estiver em B, eu pego o intervalo AC, o intervalo que tem uma extremidade em A e outra extremidade em B. Até que enfim. Ok? Então, agora eu tenho dois intervalos de comprimento metade intervalo cujo comprimento é metade do intervalo original, AB. Então, eu tenho que... Não importa... Digamos que o C está em A, então isso aqui eu vou chamar isso aqui de I1. Se o C estiver em B, é a mesma coisa, eu chamo aquele lá de I1. De qualquer modo, eu vou ter um intervalo cujo comprimento é a metade do intervalo anterior e que tem uma extremidade em A e outra em B. Aí faço a mesma coisa aqui. Por exemplo, digamos que esse aqui é o intervalo que eu escolhi, porque o C está em A e o B eu escolhi, não, tem que ficar determinado pela situação. Então, esse intervalo aqui, eu tomo o ponto médio. Aí eu vou ter um intervalo dividido em duas partes. E você perguntar das duas partes, aquela que tem extremidades em dois conjuntos diferentes, uma extremidade no A, outra no B. Eu tomo, conforme o D esteja em A ou em B, se tiver em B, eu pego essa parte aqui. Se tiver em A, eu pego a parte de lá. Então, eu vou ter um intervalo de 2. Então, eu vou ter uma sequência de intervalos encaixados. Cada um mede a metade da medida do anterior. E com a seguinte propriedade. Todos esses intervalos o AN vai estar em A e o BN vai estar em B. Esse aqui vai ser o A1 e esse aqui vai ser o B1. Esse aqui vai ser o A2, esse aqui vai ser o B2. É o que eu escolher, vai ser AB, A1, B2, B2. Não importa onde, que lado estiver. A primeira extremidade é N e a segunda é BN. Então, vou ter essa sequência de intervalos encaixados. Essa sequência de intervalos encaixados, cujo comprimento tende para zero. Então, pelo teorema dos intervalos encaixados, princípio dos intervalos encaixados, que caracteriza uma das maneiras de caracterizar a completeza do conjunto dos números reais, existe um número alfa pertencente a todos os AN BN. Então, esse alfa vai ser limite dos ANs. E vai ser também o limite dos BNs. Como os ANs pertencem ao conjunto A, então esse alfa é aderente a A. E como os BNs, todos eles pertencem ao conjunto B, então esse alfa é aderente ao conjunto B.
Então a reunião, isso aqui não é uma cisão, porque vai ter um ponto aqui, esse alfa está ou em A ou em B. Por quê? Porque o alfa, naturalmente, pertencente a todos os AN, ele está dentro daquele intervalo inicial a B. Por conseguinte, está dentro do intervalo original I. Consequentemente, ele está... Isso aqui vai ser uma reunião... Está dizendo? Então, esse alfa é aderente a A, é aderente a B, e ele, ao mesmo tempo... Eu escrevi qualquer coisa aqui que eu apaguei. Então, não apaguei nada. Então, a conclusão é que isso não é uma cisão. Porque a reunião A e B tem o... desculpa, está aqui, olha. Ou o alfa pertence a A, ou o alfa pertence a B. Se o alfa pertence a A, ele pertence a A e é aderente a B. Se ele pertence a B, ele pertence a B e é aderente a A, então isso não é uma cisão. Eu acho essa prova muito bonitinha. Alguém tem alguma dúvida sobre a prova? Quer que eu repita? Ou só vai piorar? Entendeu? Você. Não, estava perguntando de camisa vermelha. Entendeu? Você tem alguma objeção? Não. As pessoas que costumam apresentar objeções, por favor. Querem que eu repita? Não. Ou sim? Alguém quer que eu repita? Bom, então todo mundo entendeu o que é uma cisão e que não é possível fazer uma cisão não trivial de um intervalo. E aqui acontece o seguinte, um corolário disso é que os únicos subconjuntos da reta que são simultaneamente abertos e fechados são o vazio e R são os únicos subconjuntos de R que são simultaneamente abertos e fechados. Por quê? Porque se tivesse um conjunto qualquer que fosse aberto e fechado, se você tivesse um A que fosse aberto e fechado ao mesmo tempo, então você teria uma cisão. Ou melhor, você teria uma expressão de R com A. Isso. Mas aí a reta é um intervalo. E isso, a cisão, teria que ser uma cisão trivial. Então, se é uma cisão trivial, significa que ou esse é vazio, ou esse aqui é vazio. Okay? Por que isso é uma cisão? Porque se ele é aberto e fechado simultaneamente, então o complementar dele é fechado, e como isso aqui é uma reunião disjunta, nenhum elemento aqui podia ser
pertencer aqui. Um elemento não pode pertencer a A e ao complementar de A ao mesmo tempo. Então, ele não pode ser... se ele for aberto, isso aqui é fechado. Então, ele não pertencente a A não pode ser aderente. Então, isso seria uma cisão necessariamente trivial. Ok? Bom, então... eu vou pular esse parágrafo que fala em pontos de acumulação, que não é tão importante assim, mas vamos falar nisso mais adiante, logo em seguida. Vou falar em conjuntos compactos. Essa é a noção, realmente, juntamente com esse fato de que não há cisão, a não ser cisão trivial de um intervalo, o outro fato importante diz respeito aos conjuntos compactos. O que é um conjunto compacto? Compacto significa limitado e fechado. Por exemplo, o intervalo compacto é um conjunto, um intervalo limitado e fechado é um conjunto compacto. O intervalo 1, 2, 0, 1, incluindo o 0 e o 1, é um conjunto compacto. Tem que ser limitado e fechado. Isso aqui é um conjunto compacto. Então, a primeira coisa, uma observação bem simples a respeito de conjuntos compactos é o seguinte: X é compacto se somente se toda sequência de pontos de X possui uma subsequência que converge para um ponto de X. Toda sequência de pontos de X possui uma subsequência que converge para um ponto de X. Isso também é uma coisa muito simples, porque se você pegar uma sequência de pontos de X, como X é compacto, ou seja, em particular é limitado, essa sequência tem uma subsequência convergente. Mas como X é fechado, o limite dessa subsequência tem que ser um ponto de X, porque é um ponto aderente a X. Então, toda sequência possui uma subsequência que converge para um ponto de X. E, reciprocamente, se toda sequência possui uma subsequência que converge para um ponto de X, isso aqui é um pouquinho menos óbvio. Se toda sequência de pontos X possui uma subsequência que converge para um ponto de X, então esse X tem que ser, em primeiro lugar, um conjunto limitado. Porque se ele fosse ilimitado, suponha que X fosse, vamos provar essa parte aqui. Suponha que X, por absurdo, que X fosse ilimitado. Por exemplo, teria que ser ilimitado superiormente ou ilimitado inferiormente. Digamos que ele seja ilimitado superiormente. Então, 1 não é uma cota superior. Então, existe pelo menos nenhuma número de cota superior. Então, existe um x1 maior do que 1. Ok? Aí eu olho para x1 maior do que 1. Se x1 for... Está aqui o x1. Está aqui. É maior do que 1. Se x1 for maior do que 2, ótimo, eu tomo x2 igual a x1. Até... Bom, eu pego vai ter um x2
que seja maior do que 2. Pode ser o próprio x1, mas não faz mal. x1 é maior do que 1, então um x2 que é maior do que 2. Pode ser que o x1 seja maior do que 1 e maior do que 2 também. O importante é que o x2 seja maior do que 2. Não estou dizendo que o x2 é maior do que o x1. Maior do que 2. E existe um x3 maior do que 3, porque se não existisse um x3 maior do que 3, 3 cria uma cota superior do conjunto. O conjunto é ilimitado. Então, existe sempre um xn maior do que n, para todo n. Isso é uma sequência que não tem subsequência convergente. Porque se xn é maior do que n, qualquer subsequência é ilimitada. Qualquer subsequência, o xnk é maior do que o nk. Então é ilimitado. Então não tem subsequência convergente, pois essa sequência não é uma sequência de pontos em x que não tem subsequência convergente, simplesmente porque não tem subsequência limitada. Toda subsequência é ilimitada. Então, se toda sequência de pontos x possui uma subsequência convergente, então o conjunto é limitado. Além disso, se toda essa subsequência converge para um ponto de x, esse conjunto x é fechado. Então, o conjunto x é limitado e fechado. Então, isso aqui é um conjunto compacto. Agora, eu ainda tenho 5 minutos. Muito bem. Bom, o teorema seguinte tem uma sequência decrescente de conjuntos compactos não vazios. Existe pelo menos um número real que pertence a todos eles. Também é imediato, mas tem um teorema aqui que é fundamental, que é o chamado teorema de Borel-Lebesgue. Eu vou falar sobre ele e vou demonstrar na próxima aula, porque não vai dar tempo agora, estamos no fim da aula. O teorema de Borel-Lebesgue diz respeito a coberturas. Então, esse é um conceito que eu quero falar agora para dar a vocês a chance de pensar sobre esse assunto no fim de semana. Aliás, no fim de semana, para rever todas as coisas. Porque, veja bem, eu quero lembrar a vocês que nós combinamos aqui. Combinamos é uma maneira muito engraçada de dizer, porque eu fui que decidi, não combinei nada. Que o curso é o livro. E que eu apenas sou um cara que diz umas coisas a respeito do livro. Mas que vocês têm que aprender. Porque vocês aprendem, a gente aprende matemática, não aprende com ninguém, a gente aprende com nós mesmos. Então a maneira de aprender é ler. Ler livro, ler artigo, ler trabalho, ler. E aprender a ler. Aprender a ler matemática. Então vocês têm que se habituar a ler. Muito bem. Então o que é uma cobertura? A cobertura de um conjunto é uma coleção. Você tem uma família de conjuntos. Uma família de conjuntos significa você tem um conjunto de índices e para cada índice desse conjunto você tem um conjunto C lambda. Então, toda vez que você tem uma família de conjuntos cuja reunião contém X, isso é o que se chama uma cobertura do conjunto X. Ok? Por exemplo, você pode fazer uma cobertura do conjunto dos números naturais, tomando para cada número natural o C1, o intervalo que vai do menos 1/2 até 1/2, depois o C2, o intervalo que vai de 1,5 até 2,5 e assim por diante. Quer dizer, você cobriu cada elemento do conjunto por um conjunto C lambda. Esses C lambda não precisam ser disjuntos, podem ter pontos em comum, etc. Isso é uma cobertura. Uma cobertura aberta é quando todos os C lambdas são conjuntos abertos. Então o X está contido numa reunião de conjuntos abertos. E uma subcobertura significa que você toma um subconjunto L' de L e considera um C', C lambda', onde lambda' pertence a L',
de tal modo que a união do C lambda' ainda contém X. Então, isso aqui é uma subcobertura. E o teorema central a respeito de conjuntos compactos é que toda cobertura aberta de um compacto admite uma subcobertura finita. Quer dizer, se você puder cobrir um conjunto compacto com uma coleção infinita de abertos, então você pode jogar fora quase todos esses abertos e ficar só com o número finito deles que ainda cobre o conjunto. Esse é o teorema chamado teorema de Borel-Lebesgue, que nós vamos demonstrar na próxima aula.